Então, em um estado o Estado americano sempre investiu muito nas universidades, no desenvolvimento científico, Claro, em tecnologia, foi quem criou a internet, sim. mas o capital privado se apropriou do estado lá, né? Os Estados Unidos, ele é, na minha opinião, ele é uma plutocracia. É incorreto falar que ele é uma democracia. Por quê? Porque, primeiro, para você concorrer, você tem que ter muito dinheiro. Então, o plutocracia é o poder do dinheiro. Eles são. Na verdade, por que você só tem dois partidos concorrendo no final das contas? Não é que não tenham outros. Você pode ter outros, mas você não vai ter dinheiro para ter o grau de abrangência que permita chegar aos eleitores e você chegar numa disputa contra ou democrata ou republicano. Então, a classe dominante americana é dividida assim, 80 e tanto, quase 90 e tantos por cento entre democratas e republicanos, então o dinheiro caminha para esses caras. Os outros não têm dinheiro nenhum. Então, sabe o que acontece? Você está ali numa disputa de quem tem mais dinheiro. E o Trump disse: eu tenho o apoio da maioria da classe dominante. Eu digo que hoje ele tem o apoio da maioria da classe dominante dos Estados Unidos, que rompeu com a democracia. Eles escrevem isso. A democracia atrapalha a liberdade. Você fala: olha, tá vendo? Que bonito. Sou a favor da liberdade. Mas peraí, entendo que é liberdade para eles. É completamente diferente do que é liberdade para qualquer pessoa que pensa em sociedade. Porque a liberdade só faz sentido em sociedade. Porque se não tem sociedade, Você já é você livre. já é livre, sei lá, você é uma Automaticamente. certa disputa com as forças da natureza, né? Mas em sociedade, a gente costuma agregar uma palavra à liberdade, que é a democrática. Sabe por quê? O teu quantum de liberdade tem que ser igual ao meu. Senão, não é livre. A liberdade é assim, todo mundo tem que ter a mesma liberdade. Lá não. A ideia de liberdade deles é muito parecida com a ideia de força. É muito parecida com a ideia de violência. Se o Elon Musk é bilionário, ele pode aplicar tudo que os bilhões dele permitem. Isso não é a nossa. Isso não pode aqui. Não pode em vários lugares do mundo. Sim. Porque tem uma formalidade. Lá não. Por isso que a Ku Klux Klan pode existir como liberdade de expressão. Os caras dizem que vão matar negros, os caras dizem que vão te trucidar. E eles podem continuar existindo. Naquilo é uma organização de criminosa, racista. Pode existir os nazistas, pode existir os caras. Quer dizer, o conceito de liberdade deles é que nem o Trump fala: eu vou aplicar o que eu quero e vocês vão ter que engolir. Quer dizer, não tem sentido. A nossa liberdade é baseada em regras, porque não há liberdade na sociedade, por incrível que pareça, que não tem uma regra que a assegure. Só que lá não. Então, é um governo dos bilionários, sempre foi, mas agora está descancarado, né? E é um governo truculento que algema crianças, tá? É um governo que você vê, eles separam a família, o imigrante e tal, e eu estive falando com alguns brasileiros que têm filhos lá, e assim, é muito louco, né? A deformação que existe, né? É dada pela ideologia do cara que acredita que um dia vai ser bilionário. Então o cara tá lá 10 anos, 15 anos, talvez tenha o green card, ele tem lá e ele fala: não, os outros imigrantes têm que ser mandados embora. Quer dizer, eu falo: cara, mas você é imigrante também. Não, os outros não trabalham, só eu trabalho. Eu já sou de uma outra classe, Eu né? já sou de... É. E é um banana, em geral. Na verdade, em geral, deve ser um bolsonarista, deve ser um imbecil. Porque, em geral, esses caras não têm coerência alguma, né? Eles não têm respeito a eles próprios, né? Então, eles são pessoas que não têm empatia. Eles querem, assim, eu vendo aquelas cenas de crianças sendo separadas da família e algemadas, uma criança que não é capaz de... Eu cheguei até a achar que era fake news, mas depois eu vi que não era. Eu vi um juiz interrogando uma criança de 6 anos. Nossa, eu não vi essa cena. Ele diz assim: o senhor sabe por que o senhor está aqui? A criança não conseguia falar.
Então aquilo é uma sociedade? Não, aquilo é uma doença ambulante. Porque é óbvio que eu não posso falar com uma criança de 6 anos e falar se ela sabe o que é a lei de não sei o quê, que ela está violando o direito. Sabe, não dá para fazer isso, mas eles fazem. Eles são... Hoje está se mostrando a degradação que o capitalismo chegou. É a degradação. E o que acontece? Como a gente não está construindo uma alternativa para um mundo mais solidário e justo, o que aparece são esses fantasmas do passado, que vêm com essas conversinhas, soluções fáceis, e que diz que são contra o sistema. Então, o Trump diz que é contra o sistema. Imagine um salafrário daquele rico, que aliás envolvido com pedofilia, uma coisa assim nojenta, assustadora, né? E que tem como linha de frente empresas queridinhas do mundo inteiro, porque estão intermediando, ou melhor, estão mediando as relações sociais. Porque eles não fazem intermediação, eles não pegam a palavra A e entregam a palavra A para cá. Ao fazer esse movimento, eles têm uma interface, eles têm uma lógica para você olhar, eles estão conduzindo você, então eles mediam relações, eles estão mediando. E por isso que eles não têm similar na história.